Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Meu nome é Márcio, eu tô aqui hoje com... O Wesley Ribeiro. E Márcio, estamos aqui com quem? Eu prefiro que ele fale. A gente tá aqui com quem? Comigo. E quem seria o amigo? Eu sou o Luiz, mas agora, hoje à noite, eu sou Les Ambrosio, que é o meu nome artístico aqui. E eu trouxe até pra vocês aqui de presente. Cara, que maneiro. Esse livrinho aqui. Ô, eu vou fazer uma parada meio brega aqui, chegar perto da câmera, mas dá uma ligada nisso aqui. Conta aí, cara, o que é isso? Porque, assim, eu conhecia, vou até confessar um pouquinho pra câmera, eu conhecia o Luiz de uma maneira diferente. A gente vai até tocar nesse assunto mais pra frente. Me apresenta o Les. Bom, Les é meu nome artístico, né, de escritor. São minhas iniciais, na verdade, Luiz Eugênio Chelsky Ambrosio. E aí eu decidi deixar dessa forma porque eu fiz um estudo de numerologia, tudo pra ver. Vocês conhecem numerologia um pouquinho? Sim. Né? E aí esse número aí garantia que eu seria um sucesso internacional. eu tô tangendo aí. Esse cara tá falando sério ou ele tá zoando com a minha cara? Não, da numerologia é sério. É verdade? É. A parte do sucesso internacional, não? Ainda não. Ó, mas ele falou, mandou um ainda, você viu, né? Então, eu acredito, grande parte do nosso destino é a gente que faz. Com certeza. Então, se você acredita nisso, grande chance de você não ser um sucesso internacional. Mas se você acredita e trabalhar por isso, Com certeza. tem essa chance. Se você começa um negócio sem acreditar, é melhor nem começar, né, Luiz? Com certeza. Se você não acredita, quem que vai acreditar, né? Luiz, eu tenho o título aqui, Charadas da Noite. Isso. Me conta um pouquinho primeiro o intuito desse livro, que tipo de leitura que é. Bom, esse livro é um livro de detetive, história de detetive. E ele vai acabar caindo em alguns assuntos sobrenaturais. Se bem, não é um livro longo, porque a ideia é que ele seja o primeiro de uma trilogia. Certo. E esse, na verdade, é só o convite à aventura, né? O primeiro capítulo dessa história aí que eu tenho em mente, né? Charadas da Noite. O título Caminho Sem Volta é exatamente por isso. É para a gente apresentar ao leitor um caminho que ele vai entrar ali e que não vai mais ter volta, né? Eu tô dando uma olhada no sumário, são histórias início e fim, cada capítulo, ou uma história contínua? Não, uma história contínua e essa é a divisão dos capítulos mesmo ali, né? Luiz, você tinha me contado, cara, que é um livro sobre detetive. Isso. Você consegue fazer uma sinopse pra gente? Vamos lá. Sem dar spoiler? Sem dar spoiler. Bom, tudo começa com esse detetive, o nome dele é Edgar. Ele tem um ajudante, que é o Alan. Os nomes não são à toa, em uma referência a Edgar Allan Poe, que é um dos maiores escritores de todos os tempos, e o pai da escrita da literatura de detetive. Ele que começou com as histórias de detetive, então eu queria brincar com essa história toda ali. Então botei o nome dos dois personagens, um de Edgar e do outro de Alan. Eles normalmente fazem serviços pequenos, normalmente traição, né? Aquele que o detetive trabalha mesmo no dia a dia, que dá o ganha-pão do detetive particular. Só que em um desses serviços, ele acaba descobrindo coisas um pouco além. E com o passar da história, vai se juntando tudo e não era à toa que caiu bem para ele. E aí nessa brincadeira, dá muito errado essa investigação. Ele descobre coisas além da traição e nós abrimos o leque ali para a entrada dos fenômenos sobrenaturais. Demônios, padres, sociedades secretas e aí por diante. O quanto você é apaixonado por essa história que você criou, eu sinto que até a sua respiração muda quando você fala da sua criação. Sim. 100%. 100%. Acho que exatamente por ter muito a ver comigo isso, né? Por ter essa ligação emocional. E de ter colocado ali todos, né? Aquele momento, né? Daquele período que a gente não sabia o que ia acontecer. E colocar tanto de mim e depois ver ele materializado, com certeza é uma satisfação muito grande. Uma curiosidade aqui, Luiz. Esse nome, Charadas da Noite, foi você quem bolou? Ou foi você junto à editora? Como é que vocês chegaram a esse nome final aqui do seu livro? O nome fui eu que bolei, eu já tinha ele, né? Charadas da Noite. O Caminho Sem Volta foi quando eu resolvi realmente que seria uma trilogia. Então seria o primeiro capítulo daquilo ali, né? E
A editora ela não influenciou tanto no conteúdo criativo, né? É mais ali na questão ortográfica, né? Revisão e tudo, o pessoal que é especializado mesmo naquilo ali. Então eles fazem sugestões mais de ortografia, da forma ali, né? Ou quando tem alguma incoerência com a história, aí sim eles né? Porque eles leem sim várias vezes, né? O pessoal que é desse setor. Então eles leem detalhes, né? Para saber onde é que vai estar uma vírgula, onde é que não precisa ter uma vírgula. A galera é fera mesmo. Mas a parte criativa mesmo fui eu que bolei tudo. Existe algum momento de discussão entre equipe? Entre eles quererem algo e você, criador, discordar dessa opção? Ou... Pode acontecer. Comigo não aconteceu porque a gente sempre teve essa conexão boa. Então, por exemplo, quando ele passou para a galera da arte, que foi bolar a capa, né? Então eles, como a gente conversou muito, né? Tem aquele brainstorm. Eles falam, qual que é a pegada, o que você tem em mente? Eu mandei até imagens de inspiração. De referência. Isso. E aí, obviamente, eles sempre falam, né? Que o ponto final seria meu, né? Eu que resolveria se é ou não é, né? Mas que eu teria que ser o mais específico possível para que eles chegassem realmente naquele ponto ideal. Mas não teve problema nenhum. E chegou? Chegou e foi de primeira. Essa foi a primeira capa que eles me mandaram, eu já achei fantástica. Era o que eu tinha mesmo em mente, né? E aí foi legal. Mas a gente sabe que alguns escritores, normalmente, eles têm mais problemas ali com o pessoal da editora. Descobriu essa parte de escritor quando? Olha, tem tempo já. Eu já tinha escrito outras coisas, mas nunca tinha chegado a publicar mesmo, né? O Charadas eu escrevi durante a pandemia, né? No momento que estava ali todo mundo parado, todo mundo trancado, sem trabalhar. E eu já tinha a ideia da história, né? O que eu queria abordar. E eu falei, por que não agora? Né? Agora é o momento ideal, estava bem à toa. E aí saiu o Charadas, mas isso foi lá em 2020, né? E até chegar nesse ponto aí levou esse tempo todo. A concepção de escrever uma história, como é que... De onde você tira a inspiração? Tem muitas coisas aí nesse livro que são pessoais para mim, tá? A questão da história de detetive é principalmente pela minha infância, que a minha mãe tinha os livros da Agatha Christie, que é uma das maiores escritoras nesse segmento. Então eu cresci vendo aqueles livros e lendo, e eu me apaixonei por essa ficção, né? Depois tive contato com as obras do Arthur Conan Doyle, com Sherlock Holmes, e me apaixonei demais. Então sempre foi uma pegada que eu gostava muito. E o sobrenatural é algo bem presente na minha vida. Então só encaixou essas duas ideias ali para criar esse livro. E essa questão, Luiz, da criação do livro em si, você falou que criou no processo da pandemia, né? na época da pandemia, e você já tinha em mente essa criação do livro, ou foi esse encontro com você mesmo, né? daquela parte que todo mundo ficou restringido ao convívio social, que você teve esse pensamento de construção do livro em si? Como Sim. é que foi o processo? Foi um pouquinho misturado, né? A questão da pandemia ajudou bastante, porque acho que todo mundo passou por problemas financeiros na pandemia, né? Então na época eu tinha uma empresa, e quem tem empresa sabe, não é fácil. E aí na pandemia ficou mais complicado ainda. E eu sempre gostei muito dessa pegada de criação, de materializar mesmo o que passa na minha cabeça, né? Então eu comecei a questionar, né? Porque eu não sabia se eu ainda teria trabalho, não sabia se eu ia ter o que fazer, a gente não sabia quando ia acabar a pandemia. Eu falei, então por que não fazer algo que eu sempre quis realmente, né? Que era mais essa pegada da escrita. Então eu até menciono bem brevemente a pandemia, porque eu até linkei um pouquinho se essa pandemia não seria já algo acontecendo no planeta, algo sobrenatural ali, né? Então ela é um elemento pequeno, mas ela faz parte também do livro. Acho que a gente ainda vai se aprofundar bastante nessa parte espiritual aí. Eu vou só tentar me atentar, não finalizando, você pode fazer outra pergunta depois, mas uma dúvida que até surgiu. Como é que é esse processo de você conceber a ideia, você tem sua história, eu acredito que para publicar isso qual a complexidade de transformar isso num papel impresso com quantidade? Você tem uma editora, tem que ir atrás de uma editora, apresentar um projeto, como é que faz isso? Exatamente. O Charadas está sendo pela editora Viseu,
né, que está aí na capa. Primeiro você tem que ter o trabalho já bem pronto, né, concluído. E aí você entra no processo de enviar esse material para as editoras. Esse processo pode demorar indefinido tempo, né? Vai depender ali de quanto tempo a editora vai ver o seu livro. E aí você tem que passar por um processo, né? Se eles acharem o projeto interessante, se eles acharem que tem alguma coisa ali, aí a gente vai realmente ver se vai fazer com eles ou não. E aí tem muita gente envolvida, né? Na parte de edição, na revisão, né? Deve ter, só na contracapa aí deve mencionar, acho que umas 10 pessoas que participaram desse projeto, né? No design da capa. Então isso aí levou um bom tempo, né? Desde que eu mandei para a editora, acredito que deve ter levado um ano mais ou menos. A ansiedade máxima, porque você vai passando... É um filho, né? No final das contas. Com certeza. É um filho que tá para nascer. Você primeiro fica com o pessoal da edição, então eles vão revendo o seu texto, vão dando sugestões, vão refazendo e tudo. Eles fazem essa entrevista também, qual que é a pegada do livro, né? Para que ele tenha todo, desde a capa até o estilo da letra, para que transmita a mesma ideia. Mas no primeiro momento que você... No primeiro piloto que você mandou para edição até o ato da publicação, demorou um ano? Mais ou menos um ano. Até ele sair realmente. Tem uma pré-venda, né, que é antes deles lançarem, que fica um mês em pré-venda. Acho que a pré-venda começou mais ou menos um ano depois. E essa parte que você nos contou da trilogia em si? Isso. Você já escreveu um livro e dividiu ele em 3 partes, ou essa daqui é só a primeira parte e as 2 próximas você ainda está desenvolvendo? Eu tenho as ideias das outras 2, né? Então eu já tinha a ideia completa. Mas o que acontece? Eu acredito que até acontece com muitos escritores. Você não tem controle total da obra, né? Então eu diria assim, a ideia que eu tive para o Caminho Sem Volta ficou 40% do que eu queria. Porque quando você começa a desenvolver os personagens, desenvolver a história, ela vai tomando um rumo próprio. Então os próprios personagens ali parece que vão tomando vida, né? E eles resolvem às vezes fazer uma coisa que você nem tinha pensado. Então eu tenho as ideias, mas eles ainda não está escrito, porque às vezes vai mudar nesse processo todo. É porque você linka muito com a sua experiência de vida também, né? Sim. Com a sua vivência. Aí a sua criatividade é impactada por isso também, é bacana pra caramba, né? É muito massa. Porque você cria vida para o céu da sua mente e agora não faz mais parte da sua mente. Vai fazer parte da sua e de quem adquirir e quem lê também. Exatamente. Pergunta simples, rápida. Como é que eu faço para comprar? Eu ganhei, eu não preciso comprar. Ele está em várias lojas, tá? Submarino, todas as lojas de livrarias estão, e pelo site da própria editora. Da O pessoal consegue editora achar. Viseu, Editora né? Viseu. VISEU. Isso. Cara, muito interessante. Agora eu vou sair um pouquinho do livro, que eu tô coçando para te perguntar. Você citou a numerologia. Sim. Aposto que não foi uma simples aventura, vou fazer numerologia aí e vendo o que dá. Porque você já linkou também a questão espiritual de infância e tudo mais. Sim, sim. Qual a raiz disso? Como é que você explica a espiritualidade, as suas crenças em si? Certo. Isso. Bom, começa o livro como uma história de detetive normal e ela vai cair no sobrenatural. E aí nessa parte que cai no sobrenatural eu fiz uma colcha de retalhos, né? De tudo que eu já tinha experienciado um pouquinho na vida, né? Eu acredito que vem mais da minha criação, né? Eu venho de uma família espiritualista e eu tive contato desde muito novo, assim, com mediunidade, com fenômenos espirituais e tudo mais. Tem um momento na minha vida que eu fico muito interessado por religiões. Então eu começo a estudar, começo a procurar muito, não para me converter, mas por curiosidade. Conhecimento. E aí eu começo a estudar muitas coisas e acabo abrindo um pouco a minha mente, e depois que eu faço essa abertura eu não consigo mais me encaixar de novo numa religião só, né? Então hoje eu me considero um universalista. E aí o que acontece? A gente vai abordar alguns temas aí, até nos próximos livros também, que são essas vivências que eu tive. Por exemplo, quando eu era criança, o meu pai, olha que loucura, né? Por isso que o filho sai meio louco também, né? Meu pai me ensinava técnicas de projeção astral, quando eu era uma criança. O que seria uma projeção Uma projeção astral é quando você sai do seu corpo físico.
É o que acontece à noite quando a gente dorme, só que você faz esse processo de maneira consciente. Então você tá fora do corpo, você pode até ver seu corpo lá deitadinho na cama, só que você está projetado. Então ali já começaram as minhas experiências. É óbvio que eu não consegui fazer isso ali quando meu pai me ensinou algumas técnicas, né? Mas fiquei muito viciado nisso, né? Teve uma época também que eu fiquei muito viciado em projeção astral, então eu praticava muito. Ficava sempre fazendo essa projeção astral, saindo do corpo. Funcionou alguma vez? Várias vezes. Leva tempo, leva tempo. Como tudo, você tem que praticar muito. O nível de consciência ele vai aumentando também. Então no começo são experiências como se fossem sonhos. Só que você começa a ficar cada vez mais consciente conforme você vai praticando mais. Tem até um centro, inclusive aqui em Uberaba, que é o que é o Centro de Estudos da Consciência. E eu frequentei uma época esse centro e o carro principal deles é isso, é a projeção astral. São essas experiências fora do corpo físico. E quando você saiu a primeira vez, gostou do que você viu? Olha, a primeira vez eu não lembro porque é muito. Vai subindo o nível, né, de consciência. Mas eu tive experiências muito boas e experiências muito ruins também. Eu tive experiências péssimas e, inclusive, eu não faço mais isso. Só que eu fiz tanto que de vez em quando acontece natural. Cara, eu pensei bem idiota, para um leigo. Então até peço desculpa se for tão idiota possível. Você controla saída e retorno? Aí que tá. Entende? Se eu tô beleza, tô de fora, consegui ficar de fora. E para voltar, é a sua intenção de retornar ou você vive aquele momento? Você vive aquele momento, porém, normalmente quando é bom. Quando não é bom, aí você quer voltar, desesperadamente. E não é sobre o seu controle o retorno, ou é? E não é, depende. Tem vezes que eu consegui voltar tranquilamente. Porém, teve vezes que eu não consegui. Como um sonho, entre aspas, né? Como um sonho que você não consegue acordar. Isso, exatamente. A questão do não ser bom é porque você acaba se encontrando com outros espíritos, né? Sim, você se encontra, você vê entidades ou até mesmo lugares. Eu lembro de uma projeção que aconteceu comigo em 2012. Eu morava em São José dos Campos. Na época eu estava fazendo um treinamento na aeronáutica, lá em São José dos Campos, para ser controlador de tráfego aéreo. Bem aleatório, né? Isso que é bom. E aí, eu lembro que eu morava num pensionato, cara. Recebia a bolsa de estudo, então era bem apertado, né? E eu morava num pensionato que não era muito bom. Inclusive, ele tinha uma aura muito ruim. Primeiro porque tem várias pessoas morando ali juntas, né? E tinha acontecido um suicídio, um pouco antes de eu chegar lá, né? O quarto estava até fechado ainda e tudo mais. E aí, um belo dia, eu voltei do curso, já cansado, e eu gosto muito de assistir documentários sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu decidi ir lá, peguei um tabletzinho na época lá, fiquei assistindo e estava vendo os discursos do Hitler, né? Aquele peso, aquela energia ruim. E eu de fone de ouvido. E eu estava tão cansado que eu adormeci. E aí, quem pratica projeção sabe que quando você tem um estímulo externo, por exemplo, um som, é mais fácil você se projetar. Porque você está ativando a sua consciência, né? E eu acabei me projetando com aquela carga terrível ali de um discurso. Você dormiu ao som de Hitler? Exatamente. Peculiar, né? No mínimo. Não foi bem agradável, não. Mas foi. E aí eu me vi projetado nesse mesmo ambiente, porém era pesado. Eu sentia que era peso, as próprias paredes, porque toda a nossa estrutura ela existe também no plano astral. Então essa casa aqui, ela tem a sua contraparte no plano astral. Então era tão pesado aquele ambiente que eu via as paredes vibrando, né? Aquela energia densa mesmo. Escuro, o tempo todo escuro, muito, muito escuro. E só aquele sentimento ruim, sabe? Sabe quando você vai beber água de madrugada na cozinha e encontra o demônio? Cara, eu sinto... É engraçado, não sei se é da minha cabeça, mas eu sinto ambientes pesados ou leves. Eu já tive muita situação de falar, porra, deu ambiente esquisito. Não tem nada, pode ser uma festa de aniversário de 5 anos. Mas é aquele desconforto de você estar ali, parece que
Então você já até tem isso que essa você falou dessa sensibilidade. compressão da parede. Isso, exatamente. Em você pode estar num ambiente que é um galpão, mas você está comprimido dentro de um todo. É energia, é energia. Então você já tem essa sensibilidade de sentir isso. Projetado, então você sentiria 1000 vezes mais, né? E aí eu sei que eu tentei voltar pro meu corpo desesperadamente e não consegui. Eu lembro que eu ia no quarto dos meus colegas, eu vi o que eles estavam fazendo, eu tentava me comunicar desesperadamente, tipo, vai lá no meu quarto me acordar, me chacoalhar, faz qualquer coisa. Eles não tomavam ciência da minha presença. E, cara, para mim isso foi uma semana. Passou uma semana eu nesse estado, o tempo, né? Só que passa diferente. Então eu acabei acordando naturalmente, né? Eu dormi à noite, foi uma noite só que projetado, essa duração foi como se fosse uma semana nesse ambiente pesado, nesse desespero, tentando voltar para o corpo físico. E o você consciente tem a memória viva e o sentimento que você passou aquilo. Dessa vez, perfeitamente. Essa sua memória também, ela muda de quão claro foi aquilo. Eu acho que como eu estava com fone de ouvido, ouvindo ali, eu já tinha a prática da projeção já há muitos anos, isso facilitou para que me mantivesse naquele estado, né? Pô, eu não sei nem se eu tô te atropelando nas perguntas. Não, imagina, tô só- viajando profundo aqui, cara. Não, uma questão aqui. Você falou que repetiu essas projeções Sim. muitas vezes, né? E falando por mim, no meu caso, eu nem conhecia bem a prática, nunca fiz isso. Pode acontecer comigo de forma inconsciente e eu lembrar no outro dia, ou até mesmo não lembrar, eu me projetar de uma forma que, sendo que eu nunca fiz isso, pode acontecer? Sim. A gente tem essa experiência? Também? Perfeitamente, porque você faz isso todas as noites. Só que o que acontece? Quando você está dormindo, o seu cérebro entra num estado ali, né? Normalmente é aquela confusão, né? Pré-sono, né? Aquele estado ali. E aí você perde a consciência. A projeção você só mantém ela. Então acontece sim com pessoas que nunca fizeram exercícios, nunca quiseram se projetar, e eles chamam de sonhos lúcidos, né? E às vezes aquele sonho, eu falo, nossa, mas eu tive um sonho tão real, tão perfeito, encontrei com aquela pessoa, né? Ou eu fui em tal lugar, e você se lembra disso. Outro caso que acontece com muita frequência com várias pessoas é a paralisia do sono. Não sei se já ouviram falar em paralisia do sono. Cara, eu tenho, não sei se é isso, mas relato de irmão que, por exemplo, irmão e mãe. Meu irmão e minha mãe já me contaram que eles acordavam, mas não acordavam. E você Exatamente. tentava despertar, você só se via ali parado, não tinha sufocamento, não tinha nada, mas você não tinha controle do movimento. Você Exato. insistia em acordar, é isso? Já aconteceu comigo, por exemplo. Não, isso chama preguiça. O que acontece com você? A paralisia que você fica não é dormindo bem até assim. 11h30. Isso Essa é a paralisia. eu até 11h30? Não, ele está projetado, ele está praticando. Prática espiritual. Por Era o exemplo, começo. eu não sei se é uma projeção ou se é um sonho. Eu tô no meio, vamos falar que é um sonho. Eu tô no meio de um sonho, aí acontece alguma coisa no sonho, acorda. Só que eu não acordo. Eu continuo no sonho, só que no sonho me dá a impressão que eu acordei. Aí Você passa, acorda no sonho, mas tá aí, dormindo. isso. Aí passa um tempo no sonho, parece que cai a ficha que eu ainda tô no sonho, continuo. Acorda, mas eu não acordo. Mas no sonho me dá a impressão de novo que eu já acordei. Trem mais estranho. Só essa questão de você pensar acorda, já é a sua consciência. Você está consciente naquele momento. Você sabe que você não está no corpo físico. Opa, peraí. Tem algum... E normalmente é algum fator estranho. Né? Você está sonhando normal ali, de repente aparece uma pessoa que nada a ver. Fala, uai, o que é isso? Ah, tô fora do corpo. Pô, eu vou te falar, cara, igual hoje eu me considero mais um cético do que um crente em qualquer outra coisa. Só que eu tenho o pilar do respeito, por isso que eu sempre pergunto, eu quero entender e tudo mais. Mas eu, pelo menos quando moleque, adolescente, eu sentia muitas coisas que no meu círculo não era explicado. Então, o que é a reação racional? Você partir pro ceticismo, da não crença, não acredito nisso e tudo mais. Mas sempre dentro do âmbito pessoal. Mas você vai falando coisas que tá fazendo sentido pra mim. Isso é muito massa. Eu nunca tive essa opção, né? Porque sempre foi tão presente na minha vida. Era só o seu... Era o ambiente o dele. ambiente seu era setado nessa. Exatamente. E incorporação, ou processos mediúnicos, né? Você tá ali falando com alguém incorporado e aquela pessoa te falar coisas que não tem como a pessoa saber, ou até falar de vidas passadas.
coisas que fazem muito sentido na sua vida. Então, para mim, nunca tive essa sombra de dúvida. Até depois que você consegue ter mais consciência fora do corpo físico, realmente não tem como você negar. Pergunta idiota. Essa projeção é de um corpo vivo fazendo uma projeção. Certo. Existe possibilidade de contato com não vivos nessa projeção? Com certeza. Porque você está no ambiente espiritual. Isso, exatamente. Quando você sai no corpo astral. Tá? A gente tem vários corpos, não entendo muito também, não sou especialista em nada disso. Mas você tem um corpo astral que você sai do corpo físico. Mas, ô Luiz, essa história do seu livro é uma história mais atual, né? De 2019 para cá. Isso. Fala um pouco antes disso. O que você fazia antes? Sua profissão? Você tinha uma empresa? Você trabalhava de CLT? Conta um pouco antes como é que era a sua história antes do livro final. Eu sou professor de inglês, né? E já tem 15 anos que eu dou aula de inglês. E agora de maneira exclusiva, porém já tive outras profissões junto, né? Então eu já fiz algumas coisas, né? Já trabalhei, por exemplo, com transporte, já tive empresa que era uma escola mesmo, né? Que fechou na época da pandemia. Já trabalhei com aviação, já fui controlador de tráfego aéreo. Então já fui bem, bem perdido por aí, um cara bem sem saber o que vai fazer da vida. Porém a sala de aula e esse lado mais da criação, né, da arte, sempre foram os constantes na vida. O resto foram fases, foram momentos ali. Pergunta difícil para você. Se pudesse escolher um dos Luiz, existe a possibilidade? O Luiz escritor, o Luiz professor? Errou. Agora você me apertou. Tá contigo. Me apertou. Eu acho que ficaria entre esses dois, com certeza, né? Os outros Luizes lá... Pelo visto, é apaixonado pelos dois. Pelos dois. Não existe um filho preferido. Não tem como. A satisfação, né? O aluno, ele acaba sendo filho, né? De certa forma. Então você vê aquele desenvolvimento, né? Então, da visão mesmo ali. Desde os 10 anos que eu vejo esse menino crescer. Então, é uma... Paciência você tem bastante. Por que eu fiquei careca? Mas você chegou a pegar o Davi no colo, não? Até hoje. Tem hábitos que nunca mudam. Ô Márcio, mas assim, questão do ato de dar aula e o ato de escrever... Não são conflitantes. Se unem. Mas essa parte da aviação, como é que você caiu na aviação em si, Luiz? Cara, de paraquedas, hein? Piadinha bem ruim agora aqui. Bom. Foi totalmente aleatório. Era aquela ilusão, né, de eu tenho que prestar um concurso público para ser feliz. Então, eu nem pensava que concurso público que eu não importava. Era um concurso público, se eu passasse, eu estaria feliz, né? E aí apareceu esse, até... Minha companheira na época, que fez minha inscrição, eu nem sabia o que era, pra que era, e acabei... Desculpa, pessoal, Pablo vai E acabei passando, né, no concurso. E não tinha nada a ver comigo, cara, nada a ver comigo. As habilidades que são exigidas de um controlador de tráfego aéreo são as que eu não tenho. As que eu tenho já são mais ou menos. Então, por exemplo, envolve muito cálculo, né? É muito exato, é uma ciência muito exata. Mas naquela ilusão de, estabilidade, salário bom e tudo mais, eu fui. Não me arrependo porque tive algumas experiências muito legais na aviação. Foi sofrido pra caramba para me formar, né, lá dentro da aeronáutica, né? Porque todo controlador é formado pela aeronáutica, mesmo não sendo militar. Então, Formou, você está pronto para o mercado? Você já pode trabalhar com a parte Você já de vai para o lugar que está te esperando já. Já tem ali uma torre ou algum outro tipo de controle que você já está designado para ir para lá. E você foi. Eu fui. Não me cheira. Essa risadinha tem algo aí. Falou que não é bom com números, estava controlando o tráfego aéreo. Agora pensa nas experiências dele. Quando você derruba o terceiro avião, você já começa a te olhar diferente já. É um preconceito que rola. Perde-se a credibilidade muito fácil, né?
Muito fácil, muito fácil. Mas foi legal. Não era a minha área, hoje eu entendo isso, então assim, eu tinha que me esforçar muito, mas fiz amigos. Você ficou Tem até quanto hoje. tempo nesse... Fiquei 2 anos, entre formação e atuando, né? Entendi. Ali, mas já estava até me fazendo mal, já estava ficando doente. Mas foram aventuras ali que parece que foi uma década que eu fiquei. Cara, eu percebo que você leva tudo com pensamento positivo, né? A gente tenta. Não, porque provavelmente se você saiu foi algo que te marcou negativamente na época. Sim. Mas você não sintetiza isso como uma aventura É uma experiência ruim. Tudo é experiência. Tudo é experiência. A gente tem 2 formas. Você precisava viver para completar o seu todo hoje. Até para me conhecer melhor, até as experiências que eu vivi foram fantásticas. Pro pessoal que caiu no avião, não. Mas, A sua. foram... Mas provavelmente foram segundos diferentes. Que Principalmente eles o nunca pessoal- viveriam novamente. Exatamente. Eu falo brincando isso tudo, mas até tive, assim, não envolvido diretamente ali, responsável. Mas você passou por momentos Passei mais... por momentos complicados ali, de você estar trabalhando e ter... Coisas que as pessoas às vezes nem sabem que acontece na aviação e acontece. Né? E é até intencional que não saibam, acho que nem poderia estar falando muito isso. Mas por quê? Para não criar qualquer medo, né? Qualquer resistência. Mas, por exemplo, pouso em rodovia, eu já vi acontecendo. Acidentes fatais, infelizmente, eu também vi acontecendo. Então, OVNIs, bomba a bordo de avião, na quarta parte da bomba. A do OVNI, foda-se, deixa. ET pode existir, ET com bomba, mas a bomba isolada, não. Cara, eu vou te falar que eu sempre acreditei, né, em vida fora da Terra. Né? É até algo que eu penso mais pra frente escrever sobre. Depois que eu trabalhei com aviação, eu já acreditava, hoje eu nem acredito mais, eu sei que existe, né? Hoje eu falo assim abertamente porque tá mais popularizado, Hoje né? eles estão destacando mais, né? Mas o Bilu não, né? O Bilu trabalhou com a gente. Ele derrubou o avião e foi pro meio do mato. Era o que ia acontecer comigo. Coincidiu que você na mesma época que você tava lá, né? Exatamente. Não, mas tem muita Você coisa. entende que eu juntei agora o Bilu fazendo projeção e falando inglês, né? Tem mais alguma coisa nessa salada? Caraca, tem muita coisa, viu? Já fui motorista de Kombi. Sério? De lotação ou de transporte? De transporte. Saiu eu e meu cunhado, a gente ia fazer entrega por aí. É loucura. Agora eu sei porque não tem cabelo, pô. É muita coisa que já rolou. Bom, você consegue fazer o resumo? Escritor, Escritor. professor de inglês, área de transporte com Kombi, para ser mais Não, mas específico. tem que fazer de forma decrescente, né? Você quer com tempo ainda? É, escritor, Temporal? né? Decrescente. Escritor, professor, e ele atua como professor ainda, né? Aí depois, antes disso Controlador? foi controlador, né? Controlador. E antes disso, Eu dirigi a Kombi, Dirigi Kombi, tive escola. teve Nossa. escola de Kombi, você ensinava Kombis ou era outro? Era especializado em Kombi. Como é que é a curva de mas antes aprendizado da de Kombi uma foi a coisa? escola também? Escola de inglês mesmo. De inglês. De inglês. Tive escola de inglês. Toquei em bandas quando tinha cabelo. Tem minha parte ali. Nu, faz tempo. Vamos... Faz muito. Era aqueles que tinha que bater cabelo ainda? Não Tipo precisava. o Calypso? Foi por isso que eu fiquei careca. De tanto que... Antes disso? Isso, acho que foi mais ou menos isso aí. Nossa, que vida sem graça. Aí tipo assim, realidade- antes disso, Falta de vivência. antes disso, eu nasci. Né? Tava lá saindo. Deve ter alguma coisa aí que eu tô esquecendo, mas é basicamente isso. É o cara não saber o que quer fazer, né? Não, eu acredito. Não, você tá se desmerecendo, assim. Ah, mas é provar até descobrir o que gosta de verdade. E isso é o que te faz ter mais confiabilidade no que hoje você gosta. Você fez tantas aventuras, entre aspas, lógico, você não levou na época, você levava com seriedade cada uma, mas você encontrou duas, e o inglês eu percebi que também é um desses, porque você foi, e hoje você está estável nisso, e a escrita também, que eu acredito que seja, quem é escritor não é só uma aventura, não surge nada, vou Não desliga, escrever. né, a chavinha. Você já vem. Então isso te dá mais credibilidade nisso que você faz hoje. Porque você já testou tanto É um e já abdicou de autoconhecimento, coisas né? que pra você não valia a pena, que hoje dá pra acreditar que isso vale muito a pena pra tu. Com certeza, é o autoconhecimento.
Né? Você não é só você pensar, eu acho que é isso. Você sabe, porque você já trilhou ali Você alguns sabe que é caminhos. isso. Exatamente. Não é falta de opção. É Exatamente. escolha propriamente dita. Ele linkou a parte criativa dele, que ele já tem, a gente vê que ele tem uma parte criativa forte, com as experiências dele, né? Aí, aqui, daqui uns dias sai O mais dois, resultado né? aí. Com certeza. Tem que vender bem esse aí, hein? Já vendeu. Vamos pensar daqui a um mês. Yes. Davi, tem uma pergunta? Eu tenho. Eu queria saber o do OVNI. O que você experienciou? Conta pra gente. Cara, na época Ou qualquer outra história de aviação, de aviação. na época, História mais emocionante. a questão de OVNI, assim, a gente não falava muito. Não era tão aberto. Não sei se vocês se lembram, saiu um tempo atrás num jornal lá, um piloto vindo pro pouso em Porto Alegre, ele relatou. Que teve 2 relatos na Isso. mesma época, em locais diferentes. E aí o pessoal ficou doido com isso, mas porque caiu na imprensa, porque isso é normal, é parte do cotidiano ali na aviação. Então, na época a gente não falava, né? Tinha todos os procedimentos. Para vocês terem uma ideia, tem uma operação que se chama Operação OVNI, que é um treinamento, e existe até um telefone dentro da Força Aérea que é especializado para isso. A gente liga? Ou o controlador liga? Não. Por quê? Porque senão no próximo dia ele é afastado, ele já vai para o psiquiatra e ali a carreira do cara acabou. A gente só reportava alguma coisa na ata ali no fim do turno se fosse o piloto que falasse. Aí não fui eu que vi, não tô doido. O Tô piloto só tá relatando falando. algo. Mas teve muitas coisas. Eu lembro uma vez eu novinho não de idade, novinho de profissão, na torre de controle. Eu, um colega meu, outro novinho também. E não sei se eram uns 15 minutos ali de intervalo de lanche, a gente na torre de controle olhando pro céu assim, a torre, e passando uma luzinha assim pra cá, pra lá. Falei assim, tá uma luzinha lá. Deve ser um avião, né? Deve ser. Aí eu parei assim e falei, se fosse avião a gente não devia saber? Ou seja, Opa! Era o nosso trabalho voando ali. Era o intervalo, né? E não tinha avião voando ali, né? Não era pra ter, pelo menos, né? Então são coisas em que a gente começa a pegar, né? Ali do ar. Pô, não era um avião. Aquela luz, até pelo movimento e tudo, era alguma outra coisa. Desse planeta, de outro planeta, não sei. Mas voo mesmo não era. Em radar, não identificava nem nada. Cara, isso é uma ilusão que a Radar pessoa... funciona pra algo? Não, né? Eu nunca vi um radar. Então, mas você tem a telinha pra acompanhar isso. Não. Não, são Como é que poucos você controla o controladores voo? no Brasil que usam radar. A maioria dos lugares é por time, por feeling? É um mapa da sua área. Uma cartografia? Exato. Você tá maluco? Radinho, régua. E eu tô lá dentro daquele avião? Esteve várias vezes. E você... No momento eu não tô. Você sabe, você lembra aqueles exercícios de escola assim, ó, um trem sai de São Paulo com destino ao Rio de Janeiro, com velocidade média de tanto. Outro trem sai do Espírito Santo. Tem que calcular em que as momento eles vão vertentes. se cruzar? Só que são 15 aeronaves, subindo, descendo, pousando, decolando. E no caso do trem, atravessando. eles têm que se cruzar. No caso do avião, a intenção é que eles não se cruzem. A intenção é essa, né? Que eles passem bem longe um do outro. Mas é isso, então eu tinha que ficar calculando na cabeça o tempo todo. Existe mudança de rota, né? Sim, claro. Por fator climático, etc. Seja o que for. E Sim. você tem que fazer o recálculo no ao vivo ali. Sim. Às vezes o piloto até te pede, ele está passando por alguma instabilidade ali atmosférica, ele pede, e aí você tem que bancar o desvio do cara, né? Você já fez isso? Cara, eu não cheguei a pegar muito não, eu lembro de uma vez só que eu não consegui. É verdade. E sua resposta foi, amiga, não vai dar não. Que bateu a hora do lanche. Eu tava no estágio, cara, eu tava estagiando, e tinha um instrutor do meu lado, e era o voo, e tava com uma turbulência danada. E o cara queria mudar, que acho que ele queria voar mais baixo para sair ali E só que tinha um outro voo muito perto. E eu fiquei muito inseguro. E o instrutor deixou eu ver o que é. O cara ficou batendo cabeça lá no avião até. Eu lembro que depois a gente foi fazer um debriefing, né, da instrução e falou assim, pô, mas por que você não desviou o cara lá? Eu falei, porque eu não consegui. O debriefing é como se fosse uma discussão pós o acontecido. Isso, exatamente. Então eu lembro que não cheguei a pegar muita coisa assim de ter que alterar a rota. Você já planeja antes, né? Você já tem que ter ali
o que eles vão fazer antes, mas acontece. Isso é tudo dia a dia, não tem como você fazer um planejamento a longo prazo? Você sabe a escala dos voos do dia Não, seguinte, não, por não. exemplo? Você chega ali, você não sabe o que você vai ter. Você chega no dia ali que você... Que até é muitos voos, né, cara? É. E tem cancelamento de voo. É muito... Isso em Uberaba? É, no controle de aeródromo aqui em Uberaba, só que aqui em Uberaba também faz o controle de área, né, que é o controle de aproximação. Na minha época era uma das maiores áreas do Brasil, que pegava praticamente desde Ribeirão Preto até quase Caldas Novas, e uma altitude muito grande. Então, às vezes o cara não tinha nada a ver com Uberaba, ele estava atravessando só, decolou em Ribeirão Preto e está indo para Goiânia. A gente controlava ele aqui. Tem aumento de fluxo nessa época de exposição? Bastante. Aí que Bastante. bomba. É, tem bastante. Que bomba, não bomba, e sim de, Não de pode bomba. Piada horrível. Viu? Não é só você que faz as piadas ruins. Estamos em casa, né? Cara, mas muito legal. Assim, muito legal pra quem tá só ouvindo uma história e não precisou fazer cálculos complexos. É, Muito exatamente. legal depois que já aconteceu e é E só já história, passou né? o susto. Eu tô entre ETs e aviões, excluindo bombas. Mas é legal, cara. Legal essa escala de vivência de coisas extremamente diferentes que não fazem sentido de link nenhum. É muito aleatório, né? Como se fosse meio que um universos paralelos ali, né? E Tem isso fluiu, essa questão, isso fluiu como? Foram decisões planejadas ou situações pontuais que te guiaram de um ponto para o outro? Cara, tem uma frase de John Lennon que pra mim pra minha vida ela é muito forte. Que ele lançou no último disco antes de morrer, né, de ser assassinado, que ele fez pro filho dele, pro Sean, que a música se chama Beautiful Boy. E tem um trecho que ele fala assim: a vida é o que te acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Então, esses links nunca foram os meus planos. Eu estava sempre planejando outras coisas que não aconteceram, mas que foi tomando esse rumo. Pra mim isso é muito verdadeiro. Não sei se pra vocês, assim, vocês tiveram um controle maior da vida ali, de planejar Eu algo. não faço a mim, provavelmente foi total descontrole. Então assim, a gente faz a nossa parte. Eu tento fazer a minha parte. Planejo, vou atrás, quero isso, quero aquilo. Mas às vezes o que dá certo mesmo é algo que fugiu ali da curva. Puxando o gancho, se eu te perguntasse, e futuro? Olha, hoje eu estou muito estável, né, nisso. Como eu falei, eu tenho um passado com a música também, então é algo que eu pretendo voltar também, que eu gosto bastante. Continuar a saga, mas não pense em me aventurar mais não. Acho que eu já conheci bastante de outras Já coisas. tá bom de profissões diferentes. Eu acho que agora eu já estou mais tranquilo. Pô, muito massa o papo, né? Cara, muito bom. Tem mais alguma pergunta aí, Davi? Que porra é essa, Davi? Tô verificando aqui no chat. Ô Luiz, você acha que faltou algum ponto da gente abordar, alguma nuance de Luiz aqui? Poxa vida. Se eu trouxesse mais um host para te fazer uma pergunta aleatória, você teria problema? De forma alguma. Você pode trazer ele pra gente? Eu posso mudar minha resposta? Faz a pergunta, o que ele Pensando que entender, ele eu vai... daqui, pô. Assim, puta, o cara aí dentro esse tempo todo? O livro com histórias infantis? Você faz livro com histórias infantis? Cara, então, isso é legal até essa pergunta, porque como eu trabalho muito com crianças, né, na sala de aula, eu penso no futuro sim, até linkando com a sua pergunta. Trabalhar alguma coisa mais nessa área lúdica, assim, do infantil, eu acho muito legal. Porque você trabalha vários aspectos ali de forma... E o bom é que tem uma motivação muito grande, né, cara? Sim, com Trabalhar a certeza. fantasia da criança, a imaginação da criança é... Exatamente, exatamente. Então já tem essa pegada da ficção ali de sair do mundo real, né? Nem tantas vezes. Mas é legal. É impressionante como, com 2 horas de papo, a melhor pergunta foi da porra do Pato Donald. Bom, o cara trabalha na Disney, né? Cara, você quer fazer um encerramento? Não, pode encerrar.
Depois dessa última pergunta aqui. Eu vou fazer um encerramento. Quer fazer uma revisão? Não, só para um comentário final aqui, porque o Luiz chegou aqui, né, assim, através da ligação do Davi, uma coisa que a gente não estava esperando. Então, é isso que eu ia falar, gente... linkando com o que ele falou agora. A vida aconteceu, fluiu, Isso. a gente não se negou a... Por alguns segundos a gente se negou, mas Sim. no quarto segundo a gente decidiu. Mas depois a gente topou e foi, cara, foi do caralho, de Até boa. porque, assim, a gente ainda tem o receio ainda, porque é um projeto É embrionário, que né? tá É um começando. início. E como a gente não te conhecia ainda, né? Pelo menos eu, esse foi pelo menos o meu receio, de não ter o direcionamento até mesmo das perguntas. Mas como a sua história aqui, a sua desenvoltura é show de bola, então ajudou pra caramba o nosso papo aqui hoje, né? É, inverter isso, Pode cara. falar pra caralho. Pode não? É tão Pode. frente, Não, eu sou de boa. Mas caralho é uma Você palavra não de tem problema boa. com caralho, não? Não, Podcast é family friend? sou casado faz 10 Não, anos. mas assim, eu não mudei hora nenhuma palavra, porque assim, se É, for pra ser espontâneo falar essa é a eu vou pegada falar. dele. Ele é o caramba, ele é o carambolas. Não, tá. Putz, grila. Também não, né, Esse Marcos? é Não o força a barra, não. Também não. Já não, denuncia até a idade, né? não é esse extremo. Cara, ô Luiz, obrigado, velho. Cara, eu que Você mais agradeço. uma vez deixou a vida te guiar pra um lugar que provavelmente você não tava esperando. Não tava nem sabendo também. Foi a o mesma Davi coisa falou aqui. que você tava, no momento você tava até assistindo vídeos, tava estudando bastante. Não tava assistindo vídeos, não. Cara, eu tava comendo, eu tava jantando. Numa hora de lanche, né? Ele manda mensagem aloprado. Rápido, onde você tá? Não sei o que, nem sei o que tá acontecendo. Mas foi isso. Então, vamos lá, peraí, a gente tá encerrando, mas isso me causa muita dúvida. Se eu recebesse uma ligação 9 horas da noite, eu não sei exatamente que horas que era, mas o primeiro passo era não atender. Esse era o meu pilar base disso. A partir do momento que eu atendesse, era inventar que eu estava em compromissos incríveis que eu já tinha feito e que não poderia demandar atenção para terceiros que estavam ligando de supetão. Como é que você recebeu essa notícia? Ele te ligou? Na verdade foi por mensagem, né? Depois Que ele não falou, passa tanto... Marcos, o que você tá fazendo? Esse seu exemplo aí, a mensagem era depois de 2 dias. Eu já não Você- leria a mensagem, eu começaria ali. Entendi, sim. Não, porque ele botou uma urgência nele. Agora, o que você tá fazendo? Rápido. Acho que foi rápido, né? Rápido. Não deu tempo de você Poderia matar a estar desculpa. fugindo da máfia russa, poderia estar... Que eu não duvido, diante do seu histórico até agora. E vindo do Davi pode ser qualquer coisa. Então, pô, o que está acontecendo, né? E aí, até eu entender o que era, eu falei, vamos embora, vamos lá, vamos fazer. Mas, pô, vocês também, pô, foi muito legal. Vocês têm uma veia muito boa para isso, então sigam em frente, vai ser show, vai ser muito bom. Obrigado pelo convite, né, inesperado. E sucesso total, tenho certeza. Vai ser Muito obrigado. Muito Ô, bom. Márcio, Muito obrigado, meu. ele falou que é uma trilogia, né? Então, quando sair o segundo, ele vai voltar aqui, a gente vai conversar sobre ele. Não necessariamente para conversar, mas pelo menos para ganhar um livro de graça seria muito legal. Já é um bom gancho, né? Cuidado. Tudo Já é um isso bom- foi só para ganhar um vídeo. Já começou. já é um bom gancho. E na hora que sair o terceiro também. E eu esqueci esse detalhe, cara, muito obrigado por essa. Imagina. Te desejo sucesso pra caramba. Eu ainda não vou falar, é um bom livro, nossa, que excelente, porque eu ainda não tive a oportunidade de ler. Assim que eu ler, eu vou dar tanto feedback pra você, como feedback Por em favor. vídeo, pra ser o mais realista possível. Mas de antemão, valeu pelo presente. Pra caso você fale que vai ter que levar de volta. Não, depois esperar cortar. Eu acho que em uma semana eu consigo xerocada, eu te devolvo. Te devolvo na hora. A gente dá uma plastificadinha. Dá uma encadernada, né? Mas tem que ter aquelas capinhas franzidas pra você fazer barulhinho na casa. Eu não vou chorar porque nem percebe. Ai, naquela pegada, né? Pega o livro na terça que o Xerox não abre amanhã. Feriado, né? Exatamente. Pessoal, agradecer vocês também pela atenção, por dar credibilidade a gente, que não parece ter muito. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Eu pareço ter credibilidade, por mais que não parece. É, porque Mas você não muito se assistiu obrigado, ainda. muito obrigado. E contamos com vocês na próxima, nas próximas conversas, nas próximas jornadas. E Luiz, deixa uma mensagem pra gente. Muito obrigado pelo convite. Aproveitem para embarcar nessa aventura também. Tenho certeza que vai ser legal. E tamo junto. Obrigado pelo convite. Sucesso total para vocês. Valeu demais. Valeu!